Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, não fizemos dele causa alguma. Aqui na Isaías começa a profecia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui está dizendo que o ministério dele foi subindo como um renovo perante ele, como um raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia uma boa aparência nele para o que desejássemos. Isaías está falando, o ministério dele foi crescendo de pouquinho em pouquinho, subindo como um renovo. E nós olhando para ele, aqui quando ele diz nós, ele está dizendo todos nós. Que não tinha uma boa aparência nele, quem diria que o Cristo ia vir desse jeito, de uma forma que a gente não estava esperando, porque todos ali esperavam Cristo, que ia vir com espada, com escudo, com boa presença, com imponência, com coroa na cabeça. Aqui Isaías está dizendo, olhando nós para eles, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui ele está dizendo a respeito de todos nós que olhamos para ele, não tinha boa aparência nele. Ele diz que realmente era um homem experimentado nos trabalhos, porque quando ele começou a ganhar fama de que fazia milagre e que fazia isso, que ele curava as enfermidades mais absurdas da época, as pessoas iam até ele pedir para que ele os curasse. As pessoas iam ter com ele para aprender o evangelho da boca dele, para ouvir a palavra de Deus que estava com ele. E ainda assim muitos os desprezavam, muitos diziam que ele não era, muitos diziam que ele não tinha como seu Messias, que ele era um impostor. Muitos diziam que conheciam os pais terrestres dele, os pais da terra dele, e não tinha como ele ser o Messias. Muitos diziam que ele era um mentiroso. Muitos escondiam o rosto diante dele. Mesmo quando ele fazia milagres, as pessoas atribuíam os milagres que eles faziam por mera coincidência, por mero capricho. Alguns diziam que era até bruxaria da parte dele. Mas Jesus sempre atribuiu os milagres que fazia a fé da pessoa. A pessoa ficava curada pela fé. Jesus veio, é o Deus vivo. Jesus se manifestou como Deus vivo encarnado, o verbo que se fez carne. Isaías vai dizer, ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e os homens escondiam o seu rosto diante dele, os homens os desprezavam, e não faziam caso algum da presença dele, caso algum dele. Mas ainda assim, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui Isaías vai dizer, ele se manifestou fazendo milagres e prodígios e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre ele, juntamente com as nossas iniquidades, pois nós andávamos cada um no nosso próprio caminho, como ovelhas perdidas, cada um caminhava de acordo com o próprio querer, com a própria vontade, com o próprio pensamento. Mas ainda assim, ele levou sobre si as nossas iniquidades e enfermidades. Ele mesmo se fez o sacrifício por expiação de nossos pecados. Ele mesmo era o Cristo de Deus. Aqui Isaías está falando da profecia, do porquê que Jesus veio, da revelação, da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Era necessário ele vir desse jeito para que ele se fizesse expiação por nossos pecados e levasse sobre ele as nossas enfermidades, as nossas doenças. Graças a esse sacrifício de Jesus Cristo, hoje a morte é banida. Hoje a morte é banida para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. A morte foi banida na crucificação dele.
Ele veio para isso, para nos dar vida eterna, como Ele mesmo prometeu. Ele fez milagres, Ele habitou entre nós, mas o mundo realmente não o conheceu. O mundo não conheceu que Ele era o próprio Deus, que se fez carne para habitar entre nós, para nos conhecer, para saber como é o processo humano, para realmente experimentar como é o processo humano. Ele fez questão de habitar entre nós para nos conhecer, para saber dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Ainda assim, no final, Ele leva sobre si nossas iniquidades, nossas enfermidades, nossas doenças. Ele levou sobre Ele na crucificação e ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele viu o trabalho da sua alma, Ele ficou satisfeito. Quando Ele viu o trabalho da sua alma, Ele se sentiu realizado. Porque, graças a esse sacrifício, nós somos salvos em Cristo Jesus. Devemos agradecer todos os dias por Deus ter se feito carne e ter habitado entre nós e por ter se manifestado para todos aqueles a qual o Espírito Santo revelou que Ele era o Cristo. Ele poderia ter vindo com coroa na cabeça, ele poderia ter vindo realmente como a teologia judaica diz que ele viria, mas não, ele se fez carne e habitou entre nós e levou sobre si as nossas enfermidades e nos salvou da morte eterna, porque nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, sem esperança nenhuma, mas graças a esse sacrifício, de uma forma definitiva, ele acabou com a morte eterna. Agora temos todos os dias a salvação, o direito à salvação. Que você venha ser abençoado por essa palavra maravilhosa do Senhor. Vai colocando no teu coração essa palavra de salvação. E lembre-se, o Cristo Jesus ama você e eu também. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.